podcast Pode ir no Condomínio? Eu sou a doutora Isabel Cristina Cortes e estou aqui para tirar dúvidas sobre o dia a dia do seu condomínio. Então, você síndico, você condômino, você administrador, você administradora, estamos aqui juntos para tirar aquelas arestas que no dia a dia impedem que nós façamos com que o nosso condomínio seja um local mais agradável, mais legal possível. Legal no sentido de quê? De legalidade. Porque condomínio que não está dentro da legalidade tem problema sério com a justiça. Então, vamos ver hoje qual é a pauta do dia. De olho na tela! E a pauta do dia é: pode permutar taxa condominial? E a resposta é não. Não. O síndico não pode jamais permutar a cota condominial, ou seja, a taxa. Por quê? Porque toda taxa condominial tem que ser pago em pecúnia. O que é pecúnia? Em dinheiro. Por quê? As contas ordinárias não tem como você fazer permuta delas. Ou seja, água, luz, você não vai poder chegar lá na companhia de energia, na companhia de gás, na companhia de água e falar assim: eu posso prestar algum serviço em troca da nossa conta de água do condomínio? Não, não tem como você fazer isso. Então, síndico, jamais aceite permuta, principalmente de condômino que está inadimplente. Por quê? Quem vai sofrer as consequências será você. Por quê? Olha aí no artigo 1348. Vamos ver o que diz a respeito do seu dever. Qual é o dever do síndico quando se vê diante da inadimplência? Artigo 1348 na tela. No seu inciso 7º. Compete ao síndico, é o caput deste artigo, ou seja, cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas. Não está dizendo para você que você pode aceitar qualquer forma de pagamento. Está dizendo o seguinte, que para aplicar multa é sinal que a pessoa te pagará em pecúnia, ou seja, em dinheiro, em espécie. Não tem como jamais. Eu vou contar um caso breve aqui para vocês. Estava eu administrando um condomínio comercial e aí a administradora chegou perto de mim e falou assim: olha, doutora Isabel, tá acontecendo o seguinte, o síndico, como ele é condômino, ele não tem adimplido as suas taxas condominiais. E aí ele andou comprando umas lixeiras para colocar no condomínio e pediu para que eu abatesse do valor a quantia que ele gastou com essas lixeiras. Eu fui e falei assim: infelizmente não tem como ser dessa forma. Por quê? Primeiro que ele é síndico, o dever dele é estar em dia com a sua taxa condominial. E segundo, dentro do nosso Código Civil, no caso de condomínio, não tem como aceitar a permuta da taxa condominial. Então, se ele que deve cobrar, que deve aplicar a multa, os juros, o que seja em cima daquela unidade que está inadimplente, ele jamais ele pode fazer a mesma coisa. Ele já está inadimplente e para diminuir o peso dele diante da sua dívida condominial, ele resolve comprar lixeira. Aí ele estava comprando lixeira, ele falou que ia comprar mais umas plantas para o jardim, não sei o quê. Eu falei assim: jamais, você como administradora de condomínio, se você permitir isso, você está agindo dentro da ilegalidade. O síndico de forma ilegal também, porque o condômino que é síndico, que é conselheiro, não pode continuar na gestão do condomínio devendo a taxa condominial, porque ele tem que demonstrar, ele tem que ser o exemplo, ok? Então, gente, lembrando que o síndico jamais pode retirar multa, jamais pode abater
juros, nada disso. Se ele fizer isso, ele incorre em erros, ele incorre na ilegalidade. Então, o que que acontece? Se este condômino está com problemas financeiros, converse entre vocês, conselheiros, entre o corpo diretivo ou o corpo administrativo do condomínio, converse uma forma de ajudá-lo a diluir essas parcelas, até como ele vai poder fazer a negociação dessas parcelas vencidas, ok? Então, se tem uma taxa de obra, o que que pode se fazer em relação à taxa de obra, tá? Mas jamais retirar um centavo que seja, jamais aceitar uma troca, seja no caso de produtos de limpeza, seja no caso de adereços, nada disso, adornos, cadeiras, equipamentos, ferramentas, não, jamais o síndico pode aceitar isso. Aproveitando também, gente, vamos lembrar o seguinte: se a sua convenção está sendo omissa em relação à questão de juros, a cobrança de multas e tudo mais, atendendo a um condomínio, a convenção dele dispõe o seguinte, que aquele condomínio que é reiteradamente inadimplente, ele também vai pagar multa além dessa inadimplência. É como se ele tivesse, por exemplo, agindo contra a lei do condomínio, porque o dever de cada condomínio é pagar a sua cota condominial. Então, ele tem que pagar. Quando ele adquire uma unidade dentro de um condomínio, ele sabe que ele tem a obrigação. Não tem essa de falar assim, eu não sabia que tinha taxa condominial e eu não me preparei para isso. Infelizmente, não tem como jamais a administradora ou o síndico falar, você não sabia, então você não precisa pagar. Não, não pode se fazer isso, ok? Então, ficar atento. Taxa condominial, ela tem que ser pago em pecúnia. O condômino sabe que deve pagá-la, adimpli-la mês a mês, ok? Por quê? Porque nós temos dentro do condomínio as despesas ordinárias. Essas despesas ordinárias é aquela que faz o condomínio sobreviver, ou seja, funcionar. Então, o que que é? Conta de energia, conta de água, de gás, se tiver a questão do gás, manutenção de elevador, pagamento de funcionários. Então, essas despesas ordinárias fazem parte do condomínio e é com a taxa condominial que o síndico consegue fazer com que todos os condôminos tenham os seus direitos respeitados. Então, não pode, jamais, não pode aceitar permuta de taxa condominial. Tem que se pagar em pecúnia. Se o condômino é inadimplente, tem que ser aplicada a multa, os juros e tudo mais que dispõe a convenção de condomínio, ok? Além disso, se a convenção for omissa, você vai remeter-se ao quê? Ao Código Civil Brasileiro, tá bom? Lá no Instituto de Condomínio, lá vai falar que é dever do condômino adimplir, pagar as taxas ordinárias e extraordinárias. Extraordinárias em que, às vezes, são taxas de obra ou taxas de alguma outra taxa que está sendo recolhida, que é necessária para o funcionamento ou para alguma obra que o condomínio precise futuramente, ok? Então, a dúvida é, pode permuta de taxa condominial? Não, não pode. Fica atento, síndico, fica atenta, administradora. Voltamos no próximo podcast com dúvidas do dia a dia do condomínio. Até mais!